Bom dia, pessoal, já passando aqui entre Almenara a caminho de Itaiobeiras. Estamos aqui nessa estrada de terra que liga Almenara a Pedra Azul. E o Danielzinho, ele nunca tinha andado com moto alguma em estrada de terra. E a gente conversou algumas coisinhas aqui. Passei para ele algumas instruções básicas para quem nunca andou na estrada de terra. Queria compartilhar com vocês o que eu passei para ele. E olha no que se transformou esse menino. Tá andando bonitinho, com muita confiança e com segurança, que é o mais importante. O que a gente conversou ali? Primeira coisa, quando a gente começou a pegar a terra aqui, né, a gente parou as motos e as duas possibilitam desligar tanto o ABS quanto o controle de tração. Então nós fizemos isso. Você não consegue fazer com a moto andando. Desligamos nas duas, né? E aí, o primeiro exercício que eu passei para ele, para uma pessoa que nunca tinha andado na terra, passei para ele: olha, arranque sua moto e pare a moto completamente com o freio traseiro travado, arrastando as rodas. Ele fez isso, colocou ali a primeira e a segunda marcha, estava uns 40 por hora, travou o freio traseiro sem frear o freio da frente e foi ali arrastando o pneu traseiro até que a moto parasse completamente. Então foi a primeira vez que ele teve ali acesso a roda traseira arrastando, né? Porque isso aí é, quem não está acostumado já sente um desconforto, né, nessa ocasião. E assim ele fez. Foi a primeira sensação dele de arrastar a moto, né? E em segundo, eu pedi a ele que num terreno fofo desse aqui, ó, arrancasse em primeira marcha e promovesse ali um arrastamento dos pneus traseiros, ou seja, colocasse um pouco mais de torque do que o necessário para poder arrancar a moto. Então a moto ia escorregar e tudo, e ele também fez isso. Então ele teve ali acesso à traseira da moto escorregando pela primeira vez, que traz ali um certo desconforto também. Depois eu pedi a ele que fizesse esse exercício aqui, ó, que fosse de um lado da rua, fosse do outro, fosse de um lado e fosse no outro, porque existe uma diferença para fazer curva, né, com a moto na terra em relação ao asfalto. No asfalto a gente inclina e faz o contra-esterço, e a moto se inclina e aí a gente vai e faz a curva. Aqui na terra é importante que o guidão esteja reto, sempre reto. E a gente pode até inclinar a parte traseira da moto, mas o guidão não. Então a gente aponta o pneu para o lugar que a gente quer ir e deixa a traseira solta. A traseira eventualmente pode sair do trilho, seja na desaceleração ou frenagem, ou seja na aceleração ou derrapagem, arrancada, né? O que importa é que a roda dianteira esteja apontada para o lugar que você quer ir. Já a traseira, ela eventualmente ela pode escorregar, não tem problema. O quarto ponto que eu passei para ele era, caso a gente passar numa região de terra fofa ou terra molhada, tipo agora aqui, ó, que ele vai sentir ali, quando a gente tá andando a velocidade constante, ele sente a traseira ficando um pouco flutuando. E aí eu disse a ele que o ímpeto que ele teria seria de frear o freio da frente. É o que todo mundo faz, né? Então eu disse a ele que entendesse esse problema, essa reação normal do corpo, e que nessa ocasião ele desse um toquinho no acelerador, dá uma aceleradinha. A moto procura, naquele momento, ela já busca ali um caminho. É muito interessante e ele entendeu bem isso. Um outro ponto que eu trouxe para ele era um ponto como esse aqui, na descida, nunca descer de marcha forte. Toda vez que for descer uma marcha ou duas, descer de segunda, descer de primeira, de forma que a roda traseira em desacelerações esteja sempre tracionando, né? No caso, pelo freio motor.
Uma outra situação que eu também passei para ele é que não é interessante nessas regiões aqui andar com velocidade constante. Agora não, que o terreno está bem bacana, mas a gente vai enfrentar subidas e descidas aqui, bem como locais molhados. E essa região, essa velocidade constante, ela não é boa para correta estabilidade. Então é interessante que a moto esteja sempre em aceleração ou em frenagem nessas regiões, de forma que a roda traseira esteja sempre tracionando, seja em um sentido ou seja no sentido contrário. É muito importante. E o último ponto que eu trouxe para ele, que ele também está praticando ali, é que ele sempre olhe. Isso parece bobagem, mas não é, tá? Sempre olhar para o lugar que você quer passar com a roda dianteira. Sempre. Porque a nossa tendência, quando a gente está passando por uma região dessa aqui e tiver um buraco, tiver um cavalo, um cachorro ou uma poça de água, a tendência é ficar olhando para o ponto de desconforto. E é muito importante que a gente saiba que a gente tem essa reação e que a gente deve forçar a visão a olhar no lugar que a gente quer passar. Parece que não, parece bobagem, mas a moto ela vai exatamente para onde você está olhando, tá? Acredite. E assim um rapaz surpreendeu. O Danielzinho aqui, ó, tá arrebentando, tá mandando a 70, 80 km/h na terra, com total confiança e em pé, que é o correto, né? Olha só que desempenho. Então realmente o rapaz é surpreendente, eu gostei demais. Que aluno, viu? Como se eu fosse um professor, não sou também não. Mas passei ali mais ou menos algumas dicas que eu normalmente utilizo, e Daniel usou e me disse que deu muito certo. Então vamos acompanhando aí. Até agora andamos 20 km apenas desse dia 2, né, que a gente saiu lá de Almenara. Estamos indo aqui para Taiobeiras. Vai ter outro trecho de terra daqui a pouco e vamos tocando aqui. Enquanto isso, dá uma conferida nessa paisagem incrível aí, ó. Olha que legal. Estamos aqui na estradinha de terra, chegando a Pedra Azul. Em Pedra Azul, né, já rodamos aproximadamente 80 km, falta apenas 10 km para chegar lá. E aí já vem o trecho de asfalto. E aqui a gente vem pensando um pouquinho, né, conversando. A gente parou ali atrás agora e a gente vai pensando. Então eu tô raciocinando aqui sobre os 3 motivos que trouxeram a gente aqui. O primeiro deles foi visitar o meu pai, que enfrenta uma situação de saúde delicada que vem se agravando e requer acompanhamento. Uma pessoa que praticamente não está se cuidando, agora começou a se cuidar um pouco, começou a se preocupar um pouco, que tem comportamentos assim, mostrando que não se importa com essa condição que ele estava enfrentando, que não valoriza a própria vida. Então é uma situação que me traz muita tristeza. Então isso mostra a importância da gente se cuidar enquanto estivermos bem, né? Nós temos aí as nossas atividades profissionais que a gente deve desempenhar, nosso compromisso com as nossas famílias, e a gente tem que estar bem para cumprir esses pontos aí que a gente se comprometeu a fazer, que não deixa de ser nosso compromisso com Deus também, que é honrar aquilo que nos foi determinado por Ele. Então, assim, o primeiro ponto foi fazer a visita do meu pai aqui e acompanhá-lo, uma pessoa que não está se cuidando mais, e talvez apenas aqui um pouco de amor, mostrar apenas um pouco, mostrar que a gente se preocupa, ler os seus exames, conversar um pouco com ele. É só o que dá para fazer. Não dá para fazer mais nada. O segundo ponto que a gente veio fazer aqui foi realmente visitar o meu primo Hermone, um homem de Deus, um homem de Cristo hoje, um homem que trabalha ali a sua comunidade, que tenta levar o evangelho para todos dentro da sua igreja lá em Taiobeiras. E Daniel Barroso, ele já esteve à frente de outras igrejas,
né, principalmente uma experiência que ele teve no Recife, onde ele promoveu um crescimento brutal na igreja por lá. E não pôde continuar, e hoje ele enfrenta novos desafios, tem sua missão aqui agora em Belo Horizonte. O terceiro objetivo da viagem é que a gente renove as nossas baterias. Eu estava conversando com o Daniel aqui da importância, do tanto que a moto, que a viagem de moto, o tanto que a viagem de moto ela traz pra gente um ajuste, tá? Tem hora que eu brinco que é como se fosse formatar o computador. O tanto que a importância, como que a viagem de moto ela consegue ser transformadora, renovadora, na verdade. Porque a gente se entrega lá para os nossos compromissos, para as nossas famílias, e após um certo período a gente começa a ter alguns efeitos colaterais. A gente vai perdendo sono, a gente vai ficando preocupado, ansioso, nervoso, ansioso e tal. Chegando aí na casa do meu primo, finalmente. Opa!